Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje ele tentou furar o olho até o final. Vamos falar sobre os episódios 9 e 10 de Amor Offline. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não perde tempo não, aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. O que você achou do final de Amor Offline? A gente achou não, né? Muita pretensão dizer que a gente achou esse reality show, mas a Netflix trouxe esse reality show há 2 semanas atrás, mais ou menos, no dia 18 de fevereiro, e a gente resolveu acompanhar ele aqui com vocês, só que nós resolvemos dividir os episódios para que a gente pudesse realmente conversar, ter uma troca e falar melhor nossas opiniões, mas a gente vai deixar o saldão do reality show pro final. Porque o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! A gente vai fazer igual a gente fez no último vídeo, que a gente vai separar por dias, tá? E aí vai culminar o penúltimo dia justamente com o jantar que eles tiveram lá no Maison, mas todos eles vão receber uma carta pedindo para eles estarem no 9º dia, às 19 horas, lá no Maison, porque vai ter alguma coisa muito importante para acontecer ali. É basicamente o início do fim da temporada que eles vão fazer ali, né? São as últimas diretrizes para o que vai acontecer no 10º dia. O Yudai vai lá ver se tem alguma coisa para ele, ver se tem alguma carta para ele, e ele acaba encontrando o Aru. E ele resolve ele diz pro Aru que ele vai atrás da Nanami durante o último dia. Por quê? Por quê, gente? Sério mesmo, assim, eu entendo que existe essa cultura de não desistir, de ser persistente, mas assim, em certas situações, é meio que assim, beira o stalking, beira o inoportuno, o inadequado e o desconfortável, entendeu? O stalking é mais complicado. Extremamente desconfortável isso, então assim, eu entendo que existe essa cultura, mas eu acho que também você insistir na situação. Peraí, tu acha que a cultura do stalking, tu falou que entende a cultura do stalking? Não tá falando de cultura de stalking, eu falei da cultura de não desistir. De você fazer o seu melhor. Cara, ele já fez o melhor dele. Não tem mais o que fazer. E foi insuficiente. Entendeu? Que nem Coração de Cavaleiro. Você foi pesado, foi medido e foi considerado insuficiente. Porque assim, ela não estava sozinha sem gostar de ninguém ou dividida entre os dois. Ela já estava decidida. Tudo bem que ela também não soube dar o corte necessário nele, mas eu não sei se adiantaria. Porque eu acho que ela deixou bem claro que ela ia ficar com o Kensuke. Ela deu o corte que ela foi capaz de dar. Porque ele vai pedir no episódio 8 para poder conversar com ela e ela fala, eu tenho um encontro. Aí ele fala, será que você não poderia reservar um tempo para mim, que não sei o que? Ela pede para pensar, ela levanta da mesa, ela volta e fala, eu realmente gostaria de ir no encontro. Então assim... Aí ele fala assim, aí assim, se esmola, me dá uns minutinhos. O que ele achou que ia acontecer? Que ele ia dizer, eu te amo, e ela ia abraçar e dar um beijo nele na hora? Cara, assim... E daí que você gosta dela? Ela não tá nem aí pra isso, gente. Também respeita. Ela tá apaixonada pelo outro cara. E aí? Respeita. E aí? Sério, não assim. Eu preciso dizer meus sentimentos. Não, eles já estão claros. Não precisa dizer mais. Você precisa dizer, beleza, dissesse ali na hora. Então assim, seguinte, é que você não vai ter tempo de falar comigo, eu quero te dizer agora. Não tem que ter um momento especial pra ter um minutinho. O teu momento era aquele ali. Fala tipo nela assim, beleza, a gente não conseguiu se encontrar, mas eu quero te dizer, tô afim de você, gosto de você, queria ficar contigo. Beleza? E aí, qual é a tua opinião? Era aí naquela hora. Mas não, tem que esperar um outro dia, no dia seguinte. Sei lá, cara, pra mim eu peguei ranço. Jura? Não dá nem pra perceber. Putz, ranço muito forte. E aí, o engraçado é que enquanto o Yudai tá falando pro Aru que ele vai correr atrás da Nanami, vai passar o dia procurando a Nanami, mostra a Nanami chegando correndo para encontrar o Kensuke, toda felizona, até porque ela só chega correndo nos lugares, né? Eu não sei se é uma ansiedade que ela tem de chegar logo, ou se ela tá sempre atrasada, que toda vez que ela vai chegar num lugar, ela tá chegando atrasada e esbaforida. Não sei. Mas aí nessa conversa, o Aru e o Yudai estão lá conversando, e o Aru comenta que ele tinha um almoço com a Amaru, e aí o Yudai fala que vai desmarcar com a Amaru, porque ele realmente quer poder ficar andando e procurando a Nanami na cidade. Aí o Aru vai falar, então já que tu não vai, eu vou lá pra praça onde vocês teoricamente vão se encontrar, que eu vou chamar ela pra almoçar.
Aí o Yudai também falou tudo bem, vai ser feliz. Ele falou vai ser feliz, mas falou que estava tudo bem. E aí vamos falar então de casal efetivamente, né? Vamos falar de Nanami e Kensuke, que já estavam, enquanto estava Yudai procurando Nanami pela cidade, estavam Nanami e o Kensuke já andando de mãos dadas já, que nem um casalzinho de namorados. E assim, eu não sei se o Kensuke fez de estratégia ou se foi uma coincidência, mas o Kensuke evitou ao máximo ficar parado num ponto só. Ele toda hora que eles viam alguma coisa, parava um pouquinho e ele perguntava, o que a gente vai fazer agora? Aí eu não sei se realmente só para aproveitar ali o penúltimo dia da cidade, basicamente o último, na verdade, porque o último dia eles tinham que ficar parados num lugar, né? Eles não sabiam como ia ser ainda, ou se foi realmente para evitar de ficar parado no ponto e ser mais fácil do Yudai achá-los. Eu sei que eles estavam andando lá pela cidade, a Nanami comenta inclusive com o Yudai, né, que ela precisava dizer algo para ele, que foi que o Yudai procurou ela e pediu para... Na verdade eu comento com o Kensuke, né, que o Yudai procurou ela e queria um tempo e falou que ia procurar ela durante a cidade hoje, e ela disse para ele que cederia alguns minutos se ele a encontrasse. O Kensuke fala, você ainda parou para conversar com ele ontem? Você realmente tem muita energia, né? Ou seja, o Kensuke preferiu seguir essa vibezinha aí, e ele fala que tá tudo bem, que se ela quiser conversar com ele, que o que ele sente não vai mudar, e essas coisas. E aí o programa vai ficar boa parte desse episódio, até a hora do jantar das 19 horas, mostrando que estão os dois andando pela cidade e o Yudai andando, procurando eles. Tem uma hora que eles chegam a passar em frente a uma loja, que eles chegam a comentar da loja, falam, olha que loja legal, que não sei o que isso, aquilo, outro. Eles passam pela porta, sai o Yudai da loja e ele não consegue encontrar os dois. E aí eles vão depois lá numa loja de discos, que eles estão a fim de procurar disco para matar o tempo, e aí deles vai ser basicamente isso, tá? Shoi Kanaka, eu até anotei aqui, mas anotei só o nome deles, na verdade, porque eles apareceram em cena, mas não teve nada assim de muito diferente para falar. A Toko resolveu passar o dia todo sozinha, comendo. Depois ela fala, inclusive, que era por causa da ansiedade, mas ela estava lá comendo um hamburgão. Ela resolveu se entregar e curtir o que dava para curtir do penúltimo dia. Não ficou atrás de ninguém. Eu achei até que ela já tivesse desistido já do Yudai e ia só curtir lá o penúltimo dia da Linice. Ela estava com um hamburgão. E um doce. Na outra mão, assim, parecia até criança que pega duas coisas assim na mão e fica assim. Tadinha, cara. Eu achei muito fofo, mas fiquei com peninha dela, mas acho que ela fez o melhor, realmente. Eu ia fazer o quê? Acho até que concordo contigo que você falou que ela podia ter ido fazer paraquedas sozinha, né? O asa delta, sei lá o que ela fazia, se lembra que era. Porque ela chega a falar, né, que eu comprei todas aquelas roupas para ir pro paraquedas e tá um dia perfeito, porque realmente o penúltimo dia talvez tenha sido o dia mais bonito assim que eles tenham mostrado, né? E aí ela ficou lamentando isso, mas é isso que você estava falando. Por mim, já que ela estava afim de fazer o paraquedas, vai sozinha, já que ela estava começando esse movimento de independência dela, né? Que o próprio Kensuke vai comentar com ela mais tarde, que ele achou bacana a mudança que ela teve, a independência que ela teve, todas essas coisas. Aproveita e dá mais esse salto literal né, na independência dela, mas acho que ela já fez muita força ao longo dos 8 dias anteriores, de tudo que ela precisou vencer de receios, de criação que ela teve para ainda conseguir fazer mais alguma coisa. Acho que ela arrasou, sabe? A transformação dela foi uma das maiores, eu acho que não foi a maior de todas, que ela conseguiu vencer vários medos e cresceu. Se tornou mais independente, se tornou mais dona de si, mais segura, principalmente. Eu acho que isso foi um crescimento muito grande. E acabou, né, que infelizmente, pra gente pelo menos, o Yudai acabou se tornando um ponto muito central dos últimos episódios, por causa dessa história dele do triângulo, ir atrás de Nanami. E aí vai voltar pra ele, né, e tá Yudai indo conversar com a Maru. E aí a Maru chega, inclusive ela chega muito mais estilosa do que ela costumou ser. Estilosa não é o termo, mas eu tenho a impressão de que nos outros dias
ela usou uma roupa que deixava ela mais... Modesta. Não é modesta, mas menininha. Ah, tá. Mais jovem. menos imponente. Menos poderosa, vamos dizer assim. Ela sempre estava bem vestida, ela sempre estava estilosa, mas não era um estilo que mostrava força, vamos dizer assim. Né? E nesse dia, quando ela vai encontrar o Hyundai, ela já vai com um macacão, né, uma roupa com menos frufru, uma roupa mais direta. Ela mete um óculosão que chama uma atenção do caramba. Acho, inclusive, que esse óculosão que ela meteu na cara já foi uma estratégia, porque ela já estava imaginando que poderia se frustrar com o Hyundai, e aí o óculos conseguiria disfarçar melhor o olhar dela. Né? Porque quando ela chega lá para encontrar o Hyundai já fala para ela, ó, a gente marcou, mas eu queria aproveitar esse último dia para encontrar a pessoa que eu gosto e eu quero poder dizer meus sentimentos para ela. Aí a Marga falou, mas tu veio aqui só para isso? Aí eu achei que ela fosse dar um fora nele, inclusive ele fala, não, é que eu não poderia dizer isso por carta. Com a Toca ele fez a mesma coisa, né? A Toca ele marcou para encontrar também para desmarcar, quer queira, quer não, então... talvez uma consideração, um respeito, né? Acho que isso é legal, mas ao mesmo tempo, assim, talvez ela tenha se sentido um pouco esperançada na medida que ele concordou em ir almoçar com ela, de repente ela desenvolver alguma relação. Porque assim, eu não digo não só ali, mas talvez levar para o Japão, enfim, quem sabe manter uma amizade depois, sei lá. O problema dela é que ela não vai para o Japão, né? O problema dela é que ela voltaria para Paris. Mas uma coisa que eu achei desse, assim, cara, esse cara não merecia todo esse hype, dessa garota toda atrás dele, cara. Eu não consigo entender, não. Tudo bem que ele é o mais alto de todos, mas assim, eu não acho nem ele o cara mais legal. Ele é legal, mas não acho tudo isso. Ele é educado. E também assim, eu sei que a gente não consegue também ler o coração de ninguém, nem entender as suas razões, mas assim, cara, eu não entendi também todo esse amor que ele teve pela Nanami, porque ele foi a menina que ele menos teve contato. Ele teve muito mais contato com a Maru e com a Toko. Ele passou mais tempo com as duas. E as duas são pessoas interessantes, são bonitas, são legais, mas assim, de novo, ninguém manda no coração, né? E passou mais tempo com a Kensuke, com o Kensuke do que com a Nanami, inclusive. Sem dúvida. Né? E aí ela agradece a ele e sai ele para ir andando pela cidade, né? E aí nisso, então, a Maru começa a andar ali pelo centro e tá o Haru chegando. E o Haru falou justamente que ia lá para a Praça do Centro encontrar a Maru depois para poder sair com ela, já que o Hyundai ia dispensá-la. Só que o Haru passa pela Maru, é muito engraçado, porque foi a Maru passando pelo Atsushi na primeira temporada, no primeiro episódio, né? E o Haru passando por ela nesse penúltimo episódio. Tem duas coisas aqui, escreve nos comentários se vocês vão concordar com o que eu vou falar aqui, tá? Porque a primeira coisa é o seguinte, foi aquilo que eu falei, ela estava com um estilo muito diferente do que ela apresentou nos outros episódios. Não sei se também foi porque foi um dia mais ensolarado, um dia que talvez a temperatura estivesse mais ela quente. Ela prendeu o cabelo. Ela não precisou ficar com aquele monte de casaco que ela usava. Mas eu tenho a impressão, acontece. Na hora que ela vai passar pelo Haru, ela vira a cara. A dúvida que vai ficar aqui foi uma simples coincidência ou ela já virou a cara estrategicamente para o Haru não vê-la? E aí, o que vocês acham? O que você acha? Eu acho que ela viu e virou a cara. Ele não viu porque ela estava muito diferente. Cabelo preso, óculos, o estilo. E assim, ela é alta, assim, ela é alta para uma mulher japonesa, né? Então ela meio que se misturou bem junto com o resto da população que estava ali andando na rua. Então acho que ela viu e ele não. Até porque ela já estava usando da estratégia naquele dia, né? Até porque ela também já tinha decidido a vida dela. Depois a gente vai entender o quê. Mas ela já estava meio que decidida, acho que ela não queria perder tempo, ela estava doida para voltar para casa. E aí ele vai ficar lá na praça esperando, até uma hora que ele até comenta o que eu faço, que ele tá lá parado segurando os dois cafés, e aí ele acaba indo no Maison, eu nem sei porque que ele resolve voltar no Maison, não sei se ele resolve ir lá justamente também para ver se acha alguém, e acaba encontrando ela lá, e aí ela vê que ele tá com 2 copos de café e pergunta para ele, né, por que você tá com 2 copos? E aí ele fala que mais cedo ele tinha encontrado o Hyundai,
e que o Yudai tinha falado para ele o que ele ia fazer. E aí ele tinha pensado então em encontrá-la para eles poderem ir almoçar, eles poderem fazer alguma coisa. E aí o café, inclusive, já era para ela. E aí ele comenta com ela, né, que até ele pergunta para ela como ela tá e fala para ela que se sente estranho perguntando para ela como ela estava, já que ele sabia que ela não estava bem. Não sei que eles foram almoçar, aí o Aru vai e pergunta para ela, em vez do Aru também, né, vamos seguir a vida, vamos falar dessas coisas, ficou perguntando se ela estava bem com o que aconteceu. Eu entendo que por um lado era ele querendo ser atencioso. Sim, sim. Mas toca o barco, cara. É verdade. Segue a vida, entendeu? E aí a Maru comenta com o Aru que ela e o Yudai tinham almoçado no dia anterior, então ela meio que sentiu que não ia rolar nada mesmo, né? E aí acabou que foi isso que eu anotei dos casais de um modo geral, antes do encontro. Do né? Maison? Do Maison. Não teve nada assim de Mimi Não, teve muita coisa. e Atsushi, nem dos outros. Foi mais isso. E aí, quando tem um encontro de noite, eu até anotei aqui, climinha bosta. Teve um pequeno terremoto aí. Mas eu anotei aqui, climinha bosta. Porque tinha uns casais, né? Então, por exemplo, a Kanaka e o Sho estavam bem lá entre eles. A Atsushi e Mimi estavam bem entre eles. Kensuke e Nanami também estavam lá bem entre eles. Mas quando o Mimi chega, por exemplo, o Aru faz uma cara de que não quero mais saber de você nunca mais na minha vida porque você não presta. A Mimi vai passar direto também. Não vai fazer nem questão de dar oi pra ela. Eu acho que ela meio que saca. Passa direto. O Yudai vai ficar olhando pra cara do Kensuke e da Nanami. Na verdade, ele nem consegue olhar. Não, mas ele vai ficar olhando às vezes assim. E assim, a forma como coitado, quando chegou as garotas, que no começo eram só os caras. Aí depois entrou as garotas. Então assim, a Maru já sentou aqui na ponta, longe de todo mundo, e ficou olhando pra longe. E não falou com ninguém praticamente. Depois, só no finalzinho, quando chegou a comida, é que a coisa melhorou um pouco. Aí acabou sobrando pra Toko, tadinha. Sentar do lado do Yudai. Mas assim, eles não se falavam. Tava me dando uma agonia, porque o Yudai, que foi sempre educado, ele não puxava um assunto com a Toko, cara. Parecia que ela não existia do lado dele ali. Muito ruinzinho. E aí o Aru comenta com a Toko, porque tava Yudai, Toko e Aru. O Aru comenta com a Toko que ele não quer olhar na direção da Mimi, que ele não consegue olhar lá. E ele pergunta pra Toko o que ela fez naquele dia. Ela fala que comeu compulsivamente. Que ela passou o dia todo comendo. E ele ainda pergunta, e aí você senta aí do lado dele ainda? Aí ela, ainda mesmo assim. E concorda com uma cara de choro, né? E vai acabar que a própria Toko vai perguntar pro Yudai se ele tinha conseguido encontrar a Nanami. Ele disse que não. E assim, ela dá um risinho quando ele fala que não conseguiu encontrar. Que na hora eu achei que foi um risinho de se estrepou. Mas depois eu entendi que era um risinho do tipo, será que eu ainda tenho uma chance? Já que ele não conseguiu se declarar pra ela. Eu acho que ela pensou isso um pouquinho sim. E aí ela resolve levantar pra escrever uma carta. Esperta. Tu achou esperta? Achei de todos eles, assim, ela que ainda queria tentar, ela foi a que mais teve iniciativa. Porque todo mundo tava ali meio que borocochô, ela percebeu que a outra não queria ele, quem sabe então ela pudesse ter uma chance. Aí ela foi escrever uma carta. Achei que a carta, assim, talvez seja as primeiras tentativas dela. Vou te dizer, se não fosse a Toko, num reality show oriental, eu teria ficado com raiva da pessoa. Numa vibe de, se preserva, minha filha, ele não te quer, se valoriza um pouco. Mas eu entendo que dentro daquele contexto específico, existiria uma certa lógica. E aí eu só fiquei com um pouquinho de rancinho dela. Mas em outras situações eu ficaria com muito ranço. Eu entendo que a primeira tentativa dela, ela nunca viveu nada disso, ela... Enfim, apesar de ter 24 anos, ela é emocionalmente ainda meio que adolescente infantil. Então, assim, entendo isso. Acho que
E acho um pouco justificado pelo sentido de que ele não tinha conseguido o que ele queria. Eu acho que se ele tivesse conseguido o que ele queria, ela não teria tentado. Eu acho que ela teria feito diferente do que ele fez, inclusive. Ela não teria insistido, mas beleza. E aí ela diz na carta, né? Ela vai pedir para ele ler só depois, mas ela diz na carta que ela não consegue mais continuar dando forças para ele, porque ela tá apaixonada por ele, e que ela queria que ela fosse a pessoa certa para ele, e por isso não iria desistir. E aí chama ele para conversar, entrega a carta e fala que gosta dele, que queria encontrar ele no último dia e que ele pensasse nela como uma opção. Tipo assim, se a tua ficha, se a grande ficha cair e você sacar que não tem mais nada com o Nanami, que não tem chance pra você, que tá todo mundo vendo que o casal é ela e Kensuke, eu vou estar lá te esperando. Eu acho que um pouquinho de falta de amor próprio, Um porque, pouquinho, tipo assim, é porque eu falo, você valoriza. cara, eu posso ser seu prêmio de consolação, enfim, mas... É o que eu tô falando, em qualquer outro contexto, a gente ficaria com muita raiva da Toko. É porque esse contexto muito específico, é que ela virou nosso cristalzinho e a gente tá passando um leve pano pra ela. Pode ser. Mas em outro contexto, a gente ficaria com um ranço disso. E aí ela levanta, ele levanta na verdade, e ela fica lá segurando um choro. E aí quando ele levanta, antes de eu falar dele com a Nanami, né? Quando ela volta, o próprio Kensuke vai falar que achou bacana o crescimento que ela teve no programa. Eu acho que isso foi algo que todo mundo percebeu, foi algo que os próprios comentaristas falaram, assim, de como ela mudou em relação ao início do programa e como ela estava saindo. E o Kensuke estava falando com ela, enquanto o Yudai estava lá conversando com o Nanami, porque ele foi chamar a Nanami para conversar, mas ele não consegue nem olhar direito na direção do Kensuke, nem dela, dá uma batidinha no ombro dela, assim. E aí ele foi falar com a Nanami, chegou lá com esse jeito de bosta. Tem alguém que ligou uma Makita agora. Espero que não esteja vazando para vocês, tá? Mas depois que ela acabou fazendo... depois que também a Toko chamou ele pra conversar, ele se ligou, eu podia chamar ela pra conversar também aqui, né? Enfim. E aí ele vai falar pra Nanami que procurou ela pela cidade, mas que acabou não encontrando, e que gostava dela, que o dia que pedalaram foi muito legal, e que ele provavelmente gostou muito do dia porque ele gosta dela. E aí ela fica... Ali depois pergunta pra ela, é o Kensuke? Aí ela demora um pouco pra responder. Ele, não precisa responder, que não sei o que. Aí tu repara que ele fez com ela a mesma coisa que a Toko fez com ele. Porque a Toko pergunta pra ele, Nanami? Só que a Toko resolveu aguentar a resposta. Ele não. Ele resolveu ficar na ilusão. Frouxo. Entendeu? E aí a Nanami fica lá do lado de fora, meio sem saber o que fazer, refletindo sobre a vida. O Kensuke vê, vai lá fora, pega o casaco dele e fala pra ela, tá frio aí dentro, como que você tá? E ele fala pra ela que na praia, quando estavam conversando, ele disse que seria de boa se ela quisesse conversar com o Yudai, mas que isso não era verdade. Né? Ela fala pra ela, eu só quis parecer que estava de boa, mas eu não estava. Eu sou o que mais te amo. Ele fala assim, até como se fosse um personagem de anime, eu sou o que mais te amo. Fique comigo. Eu gosto muito de você. E aí ela começa a chorar. Aí, Ana, por que ela tá chorando, gente? Gente, ela parecia... Não lembro se vocês lembram de uma pintura que existia de uma criança chorando. Sei lá, ela me lembrou muito aquela pintura daquela criança chorando. Lembra disso? Eu não lembro, não. Que tinha um troço antigo, bem antigo mesmo. Não sei porque as pessoas tinham isso em casa. Era uma criança chorando, acho que junto com um palhaço, uma coisa assim, meio bizarra aquela cena. Enfim, e ela me lembrou um pouco aquilo, parecia, sei lá. E enquanto isso, o Aru vai lá falar no ouvido da Marro. Tipo, a garota tá indo lá falar com o Yudai. Tu não vai, não? Aí ele vai insistir tanto que a Marro vai falar, não, eu tô bem onde eu tô. Ela vai dizer, eu tô bem assim. Valeu. E não vou... Porque é o seguinte também. Cara, a Marro tinha o quê? 30 anos, não era isso? O Yudai era mais novo que ela. Ela fala em dado momento, inclusive, ela não diz que é um problema, mas ela deixa claro que é uma questão de como ela se comportar namorando alguém mais novo. E ela ia no 9º dia, depois ainda
que ele dispensou ela do almoço pra ir atrás de Nana, mas tem 30 anos na cara, entendeu? Pô, Não vale a pena. eu mudei do meu país pra poder aprender uma cultura nova, pra melhorar na minha profissão. Não vou ficar aqui me rastejando atrás de um cara, entendeu? Que isso quer ficar atrás de uma mulher que todo mundo já viu que tem outro. Eu tô bem aqui. Se e aqui preservou, parabéns. Mas no final, porque eu achei até que ela se humilhou muito, tá? Ao longo do programa. No final, ela optou pela própria dignidade. Parabéns, Marro. É isso aí. E aí, enquanto tá rolando essas coisas, Kanaka tá conversando com Mimi e a Tsushi. E aí eles falam, né, sobre o programa que tá chegando ao fim. E ela comenta que as coisas poderiam ter sido diferentes se... Achei isso meio bizarro. Ah, mas não deixa de ser verdade, né? É. Porque depois os comentaristas até vão fazer assim um grande resumão da temporada, lembrando como algumas coisas realmente foram por acaso e tal. E ela comenta que as coisas poderiam ter sido diferentes. O que é mais bizarro é que ela fala que ainda está pensando sobre o dia seguinte. Mas eu acho também o seguinte, que não tinha outro cara muito ali pra ela não, tá? Que ela é muito sofisticada, acima da média da galera. O resto da galera tem uma vida, tem um estilo. O Atsushi, se ele quisesse, ele poderia acompanhar o estilo da Kanaka. Talvez. Mas eu acho que o resto da galera ali não tem a mesma vida, o mesmo estilo, o mesmo nível que ela. Então, assim, o show, achei que de todos, assim, pra mim, Fez uma carinha de desprezo. que combinou mais. Por que tá com essa carinha de desprezo? Não sei, não tô não. E aí ela disse que queria ter tido a oportunidade de conhecer outras pessoas e tal. Mas enfim. E aí, basicamente, a dinâmica pro último dia seria, eles receberiam a carta, que seria The Last... como que é? Carta mesmo em inglês? Letter. The Last Letter. E que estava em branco. E aí eles deveriam escrever, então, para a pessoa que eles gostariam de passar ou de encontrar o último dia, dizendo o local onde ela estaria esperando. E aí cada um pegou a sua carta e levou para casa. A dinâmica, ela tem alguns pontos interessantes para criar um drama que poderia não ter. Porque no último dia podia ser, fulano, vou te encontrar em tal lugar, fulano, te encontrar em tal lugar, beleza, beleza. Mas a partir do momento que cada um tem que escrever uma carta e dizer onde vai esperar o outro, isso pode criar o dilema do um está esperando num ponto, o outro vai estar esperando no outro, e quem é que vai se mover para ir atrás do outro? Ou ainda, vai que os dois resolvem ir no ponto de encontro que o outro combinou e não se encontram. Nesse ponto, o programa é muito bem roteirizado, porque realmente ele desenvolve atividades e situações que podem dar bosta. E que geram cenas. Cenas que vão pro ar e que vão prender você até o último minuto. Então, assim, é muito inteligente e muito bem, assim, amarrado. E é mais uma série, mais um reality que mostra que apresentador, às vezes, é inútil. Não, mas os comentaristas... Comentarista é uma coisa, apresentador é outra. Ah, sim. Comentaristas, às vezes, são muito mais úteis do que um apresentador. Sim, sim. E aí, quem não quisesse encontrar com ninguém, poderia pegar o seu celular, seus pertences lá no Maison, que era onde estava guardado quando eles chegaram no programa, né? Só para não dizer que a gente não falou, antes do episódio 9 terminar, mostra o Yudai lendo a carta da Toko, e ela fala para ele que vai esperar por ele justamente no Banco Branco. Minha filha, foi no Banco Branco que ele te dispensou. O Banco Branco não tem tantas boas memórias assim. Tu pensou o quê? Vai ser a virada? Vai ser a guinada? Vamos começar da onde? Vamos fingir que a dispensada que ele me deu não existiu e vamos voltar para aquele ponto e seguir? Enfim, só virou o ponto em que você vai ficar triste. É o ponto de início que mais te deixou triste, né? E aí... meio surpresa, meio não tanto surpresa assim, o Aru escreve a carta para Marro. Isso a gente vê logo de cara o Aru escrevendo a carta para Marro. Que foi um movimento que ele começou a fazer quando ele se desencantou com Mimi. Mas isso já foi lá pro 7º, 6º dia. Né? E aí, começando o 10º episódio, então, a gente vê que o Atsushi recebeu a carta da Mimi, que disse que na carta ela escrevia que ela sabia de cara que era o Atsushi que ela queria encontrar quando pediram para ela escrever a última carta, né?
O programa vai tentar fazer um mistério com Nanami, né, pra tentar ter uma emoção no último episódio, porque a verdade é isso, né? Os casais já estavam muito bem definidos, e aí precisava ter algo para fazer o último episódio durar mais, e mesmo assim ele demora uns 40 e poucos minutos, é o menor episódio da temporada, né? E aí eles vão tentar fazer um draminha ali, um suspense com Nanami, porque ela vai receber 2 cartas. A do Yudai, que vai escrever dizendo que eles passaram pouco tempo juntos, mas que mesmo assim ele gosta dela, foram especiais, foi marcante. E aí escreveu que ele amava. Eu não sei se é a tradução, não sei se foi a legenda, mas assim, que a gente já comentou lá no primeiro episódio que a legenda às vezes dá uma zoada. Mas tu dizer que ama a pessoa é complicado, né? E que ia encontrar com ela então na loja de bicicletas onde começou o encontro deles, que eles saíram para pedalar. Já a carta do Kensuke, cara, quando ela pega a carta do Kensuke, ela já pega a carta do Kensuke rindo. E depois a gente vai até entender melhor por que ela ri quando ela pega a carta do Kensuke. A Kanaka, né, desculpa, pegou a carta do Sho e ela fez uma carinha, né? Eu achei... Que eu pensei assim, vai dar bosta aí, hein? E aí na carta dele ele fala, ficamos juntos desde o 3º dia, muito merci. E aí os comentaristas vão até zoar por causa desse Very mercy. Desse very mercy aí, que é uma expressão que ele acabou... Ou muita misericórdia comigo. Entendeu? Não, mas... será? Não, acho que não foi isso, não. Bom, no final eu entendi também assim. Não, mas eu acho que não foi não, porque ela mesma escreve uma carta pra ele pedindo pra encontrar com ele. Mas depois, né? Não, amor. Eles escrevem a carta de noite, eles só colocam lá. É verdade. Então assim, ela fez uma carta meio... Não sei se ela fez essa carta porque ela esperava uma declaração maior dele. Mas o Sho vai receber a carta da Kanaka e ela vai dizer que quer compartilhar com ele o que ela sente e que vai esperar no alto da colina. A Mimi, né, recebeu a carta do Atsushi e aí logo de cara a gente percebeu que os dois usaram o adesivo que eles compraram em Cannes. Sintonia, né? E ele falou pra ela que ele iria esperar ela no lugar que eles tomaram expresso pela primeira vez. A Toko, quando chega, tadinha, ela já chega pro abate, né? Ela já chega sofrendo, sabendo que não ia gostar do que ia ver. Demora até um pouco a abrir a caixa de correios dela, mas ela abre, vê que não tem nada e ela fala, claro que não. Ela mesmo fala alto, né? E vai dar muita pena, porque ela vai escrever a carta pro Yudai e vai ficar, que venha, por favor, que venha. E ela vai levar, inclusive, a bolsa com gorro que ela comprou pro Yudai de presente. Enfim, o Yudai só tinha a carta da Toko. E aí o programa vai até tentar fazer um mistériozinho, porque o caminho que ele vai pegar dá em direção à praia onde tem um banco branco. Mas ele vai tentar encontrar a Nanami, tá? A Maho tinha a carta do Haru dizendo que queria conhecer ela melhor, mas a Maho já chegou lá toda decidida. Ela pega as coisas dela, pega o celular dela, olha pro Meizol, mete o pé e vai embora. Ou seja, vai ficar Haru o dia todo parado lá no chafariz. Gente, eu me perguntei, era preciso ficar mesmo o dia todo lá parado? Porque não ficou algumas horas depois de tipo, não vai aparecer mais ninguém, nem vou dar uma volta. A produção podia falar assim, Haru, ela foi embora, cara. Acho que a produção não ia se meter, mas não sei se estava escrito que tinha que ficar lá até o final do dia. Acho que estava escrito que podia ficar até o fim do dia esperando, né? O que fala é que, não é nem que podia ficar, o que o programa fala é que eles tinham até o pôr do sol para se encontrar. Ah, tá. Eu teria vazado. Até porque, gente, vocês sabiam que o pôr do sol na Europa é tarde pra caramba? Agora, assim, o próprio ponto de encontro que o Haru escolheu mostra que a história dele, gente, não foi nada. O ponto de encontro que ele escolheu era o ponto de encontro que todo casal escolhia, porque era no centro da cidade. Todos os outros casais vão escolher um ponto que tem algum significado para eles. O ponto que o Haru escolhe é simplesmente o chafariz principal. Eu acho que o Haru devia ter feito a mesma coisa que a Maho fez, sabe? Ter tido sem coragem de chegar e pegar suas coisas e ir embora. Entendeu? Pegue seu banquinho e sai de mansinho. E assim, eu até comentei com a Ana, será que a gente vai errar? Porque no nosso vídeo, se no nosso segundo ou no terceiro vídeo, a gente comenta que eles vão para um jantar,
ou para um almoço, e não tem clima nenhum no troço. Eu não sei de onde o Aru achou também que fosse sair alguma coisa daquela relação com a Marro, porque tu via claramente que a química, como casal pelo menos, era zero. Aí podia ter aquele negócio assim, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Vai o Raul Gil. É isso aí. Inclusive, o programa vai mostrar que a Marro nem parou para escrever a última carta. Ela ainda pensa em escrever alguma coisa, segura a caneta. Ó, o Aru levou o bolo, a Marro não apareceu. Não, vai aí. Vai, continua aí, vai. Não sei o resto agora. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Muito bom, amor. Muito bom. E aí, vai então ficar, né, o dilema se os casais vão se encontrar ou não. A Mimi, ela erra o banco. Ela marca com a Atsushi na praia, e aí ela vai num dos bancos que eles sentaram. Ela não vai especificamente no banco em que eles tomaram um expresso. Eu não sei se ela não sacou que ele estava falando especificamente do... É, porque ela falou, me encontro você na praia. É. Aí, na verdade, o mais teimoso ficou no lugar e o outro foi encontrar. Porque, assim, é o mais teimoso, realmente, mas foi muito mais específico, cara. A praia tinha toda a orla. É verdade. Que não era tão grande assim, mas para eles ficarem andando na orla toda era mais fácil deles desencontrarem. Verdade. Ele não, ó, é o ponto onde a gente tomou o expresso a primeira vez. Tanto é que ela vai demorar um pouquinho a achar ele, mas quando ela acha ele. E aí ele, inclusive, fica todo aliviado, porque tinha comprado o expresso para ele e falou, já tem até esfriado o café. E aí ele fala pra ela, né, que ele nunca se viu gostando tanto de alguém e pensando tanto em como a pessoa era linda. E aí ela fica toda derretida, eles comentam que o adesivo é o mesmo. Vão ter uma conversinha lá de casal e ele vai dar um beijo nela, um beijo na boca. Importante que deixe isso registrado, porque a Ana vai e vai bater na minha perna quando ele dá um beijo na boca. Aí ela chama ele de Akun, né, que é como ela já chama ele. Aí pergunta, você gosta de mim? Aí ele, gosto. Aí ela vem com aquela, né? Eu não gosto de você. Aí ele, não. Aí ela, eu amo você. Aí ele dá outro beijo nela. Aí a Ana Cláudia bate na minha perna de novo. E aí eles dão outro beijo e a Ana Cláudia bate na minha perna de novo. É um recorde para esses programas, porque em todos os programas que a gente assistiu de reality asiático, ninguém deu beijo. Né? Palmas para esse casal maravilhoso. Os comentaristas vão até falar, né? Ela não podia beijar. Aí o outro pergunta, por que não pode beijar, gente? Onde está escrito? É a regra, nada de celular e sem beijo. Enfim, vamos ficar zoando. O show vai encontrar rapidinho a Kanaka. Ele vai logo no ponto de encontro que ela escolheu. Ele encontra ela, só que vai ficar um climinha quando eles sentam para conversar que nada acontece. Aí ela olha pro nada. Ele olha pro nada. Ele tá olhando pro nada. Aí ele fala pra ela, você tá muito quieta. Ela fala que... Até porque, rapidinho, ele já tinha dito o que ele sentia anteriormente. Ela diz, me encontre pra que eu diga o que eu sinto. E ele senta e fica esperando ela falar. E ela, nada. E aí ela comenta que pra ela era difícil conseguir falar. E aí por isso ela escreveu uma carta pra ele e começou a ler a carta. E aí na carta, ela chega na metade da carta, ela começa a chorar, inclusive. E aí ela fala pra ele que ela não consegue retribuir os sentimentos dele em 6 dias. Porque é muito complicado pra ela dizer que ama alguém depois de ter passado só 6 dias com aquela pessoa. Sim, sim. Tá errada? Não. Está certíssima, inclusive. Mas ela esperava que no tempo deles, eles pudessem continuar construindo a história deles e se encontrarem no Japão. Aí ele riu, todo animadozinho, todo simpaticão, e abraçou ela. Tá? Depois, no final, depois que todos os casos se resolvem, vai mostrando os últimos momentos mesmo deles indo pegar as malas para voltarem pro Japão, essas coisas. E aí o show fala para ela, inclusive, que ele escreveu uma carta para ela, e aí ele entrega e pede para ela ler depois. Né? Foi talvez a resposta, não a mais madura, porque eu acho que tiveram outras situações maduras. As realistas, talvez. Mas foi a mais realista. A Kanaka foi a mais realista ali, né? E esse caso aqui é um caso em que é permitido você falar, vamos continuar vendo no que vai dar. É um caso que o programa permite isso, porque são só 10 dias, depois você namoro, voltar pra cidade. não é pra conhecer alguém, não é pra casar. A Nanami, por sua vez,
e eles vão fazer um draminha, né? Uhum. Primeiro vai mostrar o Kensuke indo comprar flores pra ela, vai mostrar o Kensuke parado lá na porta do castelo que eles não conseguiram entrar, e aí fica mostrando, né, Kensuke, Toko e Yudai. Uhum. Mostrou antes a Nanami pegando as cartas dela e tal. A Toko nisso, gente. Não, vamos manter logo no Kensuke e na Nanami, ficar mais fácil. Só que aí mostra a Toko correndo. A Toko não, meu Deus. A Nanami correndo num dado momento. E aí ela chega correndo e vai e encontra o Kensuke. Toda animada, ela tava muito estilosinha, inclusive. Acho que ela guardou os melhores looks pro final. É. E aí eles se abraçam, ela fica toda emocionada quando ela dá a flor pra ele e tal, chorando pra variar como sempre. E aí o programa mostra que ela tinha escrito a carta pro Kensuke. Eu até comentei com a Ana antes, falei, Ana, não mostrou pra quem ela escreveu a carta. Uhum. E aí o programa mostra que ela já tinha escrito a carta pro Kensuke, e a gente entende que um dos motivos dela rir é que ela escreveu justamente o mesmo ponto de encontro. Uhum. Por isso que ela riu. Primeiro porque era uma carta do Kensuke, e depois por causa da coincidência deles terem escolhido o mesmo lugar. Coincidência não, sintonia do casal. Tá? E aí, amor. Ana Cláudia falou que o Kensuke aproveitou muito mal a carta dele. Que ele tinha que ter trabalhado mais os sentimentos. eu achei. Aí vem a carta de Nanami, só tem escrito o endereço. Castelo de não sei o quê. Não tem um Castelo da oi, Colina. não tem um valeu, não tem um até lá, é só Castelo da Colina. Podia ter um te curto. Quê? Te curto. Te quero, né? E aí eles vão subir lá, porque eles não tinham conseguido subir antes. E aí eles comentam que foi o lugar que eles não tinham conseguido visitar. Ele disse pra ela que a ama e que ela disse que também o amava. E aí ele pergunta pra ela se ela quer namorar com ele. Ela disse que sim, já chorando, como se falam. Ele perguntou, foi tradicional. Acharam muito bonito o Kensuke perguntar. Aí ele fala pra ela que ele não bebe. Aí ela falou, eu bebo sozinha, eu bebo por você. Aí ele fala que não tá arrumado. E o Kensuke foi o único no programa que deixou claro que talvez fosse que passasse mais aperto ali. E ele percebeu pela roupa dela de que ela tinha uma condição de comprar umas roupas mais estilosas, né? E aí ela fala que ele pode se vestir como ele quiser. E aí ele pergunta pra ela se pode chamar ela pra sair no Japão. Aí ela fala que pode chamar, porque ela não vai mudar de ideia. E eles estão parados numa mureta assim do castelo. Ele chama ela pra ficar mais pertinho deles, né? A Toko, tadinha, tá lá sentada no banco e fica, como dói, que dor. Tadinho do cristalzinho, gente. E ela fala, queria tanto que me amassem de volta, que não sei o que isso, aquilo, Ela vai arranjar coisa melhor. Vai. E termina ela falando, né, porque o programa tem que terminar também mostrando que ninguém sofreu, né, ninguém saiu destruído do programa, até para ter uma segunda temporada de repente. Ela fala, foi legal, tipo assim, a experiência foi legal, né? E o Haru vai ficar sozinho lá na praça, e ele levanta então e vai embora, e o Yudai também vai embora, sozinho. E é isso. Te dizer, este reality show foi uma grande surpresa. O formato dele é muito legal. O formato dele é muito bom. Nice foi uma excelente escolha. Eu fiquei me questionando se daria pra fazer um troço desse com eles no Rio de Janeiro. Não tem condições. Acho que não tem condições mesmo. Aí algum engraçadinho vai falar, claro, vai com a violência. Ou o Davi vai falar, pelo menos não vão roubar o celular deles, né? Tem que fazer um lugar menor, tipo Mas eu quero falar, Rio de Janeiro é muito grande. Não daria pra fazer. Eu fiquei pensando em outros lugares. Petrópolis, talvez. Lisboa, de repente, desse para fazer alguma coisa nesse sentido. Porto. Mas tem que ser uma cidade realmente muito pequenininha. Menorzinha. Para que você possa permitir esses encontros aleatórios, né? Mas eu gostei muito, eu gostei dos comentaristas, principalmente a moça, que agora eu esqueci o nome, mas você percebe que ela vai se soltando ao longo do programa, né? Os outros, a dupla lá de humoristas, eles conseguem deixar ela à vontade, sendo a única mulher ali. E quem conduz é o da esquerda, mas ele não faz uma condução que tu vê claramente que é ele que está conduzindo, né? Ele consegue ser muito bom nesse... Vamos dividir os nossos espaços aqui, vamos deixar todo mundo participar. Gostei muito, lamento que eles tenham soltado todos os episódios de uma vez, porque pra gente fica até meio corrido.
Mas eu aguardo ansiosamente a segunda temporada. Também, eu gostei pra caramba, adorei o formato, gostei das escolhas das pessoas, que foram bem interessantes. Eu acho que todos os personagens, de alguma forma, acabaram rendendo. Gostei muito da edição. Eu acho que não deve ter sido fácil montar todo esse quebra-cabeça. Deve ter sido um trabalho bem difícil. E, assim, a direção também foi muito boa, muito segura. Eu acho que foi tudo muito bom mesmo. Um dos melhores realities que eu assisti este ano. Mas também tá em fevereiro, né? Eu acho. Por enquanto, gostei muito. E você? Comenta conosco se você gostou, se você não gostou, o que você achou. Se você gostou de acompanhar com a gente aqui, se funcionou pra você ficar esperando a gente soltar os episódios separados, em vez de comentar tudo de uma vez. Se você resolveu assistir de repente porque a gente começou a comentar, então escreve aqui nos comentários, por favor. E lembrando que, se tudo der certo, também tem vídeo de Casamento às Cegas, Estados Unidos. E também só para registrar que esta terça não teve live do Big Brother por 2 motivos. O primeiro motivo é que as aulas na faculdade voltaram esta semana. Então foi uma semana super cansativa, uma semana super complicada para a gente fazer qualquer outra coisa que não fosse da faculdade em si. Ainda teve festa de cerimônia de formatura, enfim. E na terça-feira, especificamente, a internet passou o dia todo ruim. A internet, inclusive, aqui em casa não está ainda essas coisas todas. E na semana anterior foi muito frustrante a gente começar a live, a gente ver as pessoas chegando e a gente não conseguir continuar simplesmente. E ter que abandonar depois. Deixou. Então, como a internet já estava bem fraquinha, a gente optou por não fazer. E na próxima terça-feira também não vai ter, porque é de carnaval e a gente não vai estar em casa. Tá? Então a gente já está avisando que não vai ter live de BBB na terça. E é isso, né? É isso. Então, se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, se inscreve agora, então. Deixa teu joinha, comenta conosco, compartilha essa live. A gente está em rumo aos 3.000 seguidores. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.